Olha só, agora a gente vai falar sobre saúde. Aqui no Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões do país, com taxas mais altas na região sul e sudeste. A boa notícia é que, quando descoberto precocemente, a doença tem cura e o apoio de amigos e familiares é fundamental. O mês de outubro é marcado pela campanha internacional de conscientização do controle de uma doença muito silenciosa, o câncer de mama. O câncer de mama, ele é basicamente uma proliferação desordenada das células. Elas se proliferam de forma anárquica, perdem o controle do restante do organismo em relação a esses mecanismos de defesa. A gente quer, na verdade, difundir muito mais o conhecimento de que o nosso alvo é detectar o câncer de mama no momento que ele é apenas radiológico e não clínico. Então, que ele é visto apenas a mamografia, porque isso nos permite diagnosticar tumores menores, consequentemente obter uma chance muito maior de cura dessas pacientes. A incidência do câncer de mama é maior a partir dos 40 anos, mas é possível rastrear e descobrir o quanto antes. A mamografia é nosso principal aliado para que a gente possa obter chances maiores de cura das pacientes, com o diagnóstico de tumores menores. A gente observa que a maior dificuldade das pacientes é, primeiro, a falta de informação a esse respeito e a dificuldade de acesso, muitas vezes, para realizar seus exames de rotina e passar por um atendimento médico ao menos uma vez ao ano. Eu descobri o câncer de mama em 2020 e através o autoexame, através do toque na minha mama, eu percebi um nódulo. Estar atenta ao seu corpo é muito importante. O Outubro Rosa, ele não é uma campanha de prevenção. O máximo que se pode acontecer é a identificação de um câncer, de um nódulo em estágio inicial. Isso sim faz toda a diferença e pode salvar a vida. É fato que a família é um importante apoio durante todo o processo. Entretanto, é necessário um acompanhamento para que essa fase difícil seja superada. Nós temos que entender que toda doença terminal, ela passa pelos estágios de luto, né? E que toda família passa por esse estágio. Então, por isso que é interessante que a família esteja integrada, esteja conectada e emocionalmente bem assistida. Iniciativas que ajudem na autoestima são essenciais durante o processo de luta contra o câncer de mama. A VOMAP, que é um grupo ligado ao Instituto Mário Pena, realiza a doação de perucas às mulheres que desejam amenizar um pouco todo o sofrimento causado pela doença. Eu escolho a peruca, mas ela me dá as dicas do que ela gosta, como que ela usava o cabelo, o tom do cabelo, se era anelado, se era cacheado, e a gente consegue chegar ao que ela quer. E depois ela sai daqui geralmente muito satisfeita. Todos assim, ela fica emocionada e também nos emociona muito. Essa fase que a gente passa de quimioterapia e perder os cabelos, a parte, né, da estética acaba comprometendo um pouquinho a autoestima e tudo. E com a peruca a gente se sente, né, renovada, como se fosse antes. Então, dá mais esperança, dá mais... É uma sensação muito gostosa de estar com o cabelo de novo. E ter, né, Tiago, esse olhar com carinho faz toda a diferença em um momento tão delicado como esse. Para este ano, 2022, foram estimados 66.280 novos casos da doença, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. E a campanha Outubro Rosa, como mostrado na reportagem, ela tem como objetivo compartilhar informações e promover uma maior conscientização sobre a doença, sobre o câncer de mama, proporcionando, assim, maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento também, contribuindo para a redução da mortalidade. Olha só, aqui no estúdio a gente recebe agora a doutora Larissa Aquino. Ela é médica mastologista, está aqui com a gente para conversarmos um pouco sobre a importância dessa campanha, né? Outubro Rosa, e também o diagnóstico precoce do câncer de mama. Bom dia, doutora Larissa. Muito obrigado, viu, por vir aqui conosco. Doutora Larissa, muito se fala em câncer de mama. O que, de fato, é o câncer de mama? Como a gente viu no vídeo, né, o câncer de mama é uma proliferação desordenada dessas células, que elas vão crescer
Às vezes elas vão aparecer como um nódulo palpável, pode aparecer como alteração do exame, né, igual a Kerstin falou no vídeo da mamografia. E essa alteração, ela vai crescendo e muitas vezes a gente faz o diagnóstico precoce. E o que é importante? É a gente descobrir, em geral, quando a lesão ainda não gerou nenhum sintoma, porque a gente sabe que 2% dos cânceres de mama são sintomáticos, digamos assim, vão dar muitos sintomas. A maioria deles, eles são diagnosticados pelo exame físico ou pela mamografia ou até mesmo pelo ultrassom. Então, assim, as pessoas têm que entender que o importante é a gente fazer o diagnóstico precoce da doença e que é uma doença que a gente vai tratar, que a pessoa vai ficar curada e ela vai conseguir, né, viver a vida dela tranquilamente como antes. Graças a Deus, doutora Larissa, a gente tem, né, muitos casos de cura do câncer de mama. E a senhora falou da questão dos sintomas. O que a pessoa, né, o que a mulher, ela deve ficar atenta? E não só a mulher, porque o câncer de mama, ele pode dar em homens também, né? A gente está aqui celebrando e reforçando a questão do Outubro Rosa, mas é para os homens também ficarem atentos, porque vocês também têm a glândula que pode desenvolver, né, desencadear a doença. Então, o que as pessoas, de modo geral, elas precisam ficar atentas para que haja essa detecção, né, esse diagnóstico precoce? Geralmente, quando a gente tem algum sintoma na mama, ele pode manifestar de várias formas. O principal deles é um nódulo palpável, né? A pessoa, durante o exame, muitas vezes durante o banho, às vezes na mulher o parceiro nota, às vezes até antes dela mesmo, alguma nodulação, algo diferente. Então, o nódulo é um dos sintomas. Outro sintoma é, às vezes, alguma lesão, uma lesão na pele, uma lesão cerada. Às vezes tem paciente que queixa que ficou um pouco vermelho, começou a ficar descamativo, também pode acontecer. A gente pode ter também uma secreção que sai do mamilo. Essa secreção, geralmente, ela sai em uma mama só, não tende a ser dos dois lados. A coloração também é importante. Às vezes vai ter uma secreção que se sai bem branquinha ou então sanguinolenta, é uma coisa que já chama um pouco de mais atenção. Às vezes a gente vai ter alteração no formato da mama. Às vezes a pessoa, ela queixa que assim, a minha mama está diferente. Ela não sabe explicar muito bem, mas ela notou que o formato ficou diferente. Às vezes a gente tem também retração do mamilo. O que é isso? O mamilo, né, a gente tem 3 formas de mamilo. O mamilo bem protuso, o mamilo que é retinho e aquele mamilo que é para dentro, que a gente chama de mamilo invertido. Às vezes a paciente, ela tem um mamilo que sempre foi protuso, de repente esse mamilo ficou para dentro. Então é uma coisa que ela nota uma mudança. Então assim, as mudanças, elas são sutis às vezes, mas por isso que a gente fala que é importante a mulher se conhecer. O autoexame, ele é importante por quê? Porque quando eu me toco, eu me conheço, e se eu notar alguma coisa diferente, eu vou procurar um mastologista, eu vou procurar, né, às vezes antes de esperar a consulta, porque geralmente a gente faz uma consulta uma vez por ano. Mas, em geral, a doença, quando ela gera um sintoma, ela já é uma doença que a gente fala mais avançada. Por isso que a gente fala tanto que é importante fazer a mamografia. Porque a maioria dos cânceres, eles não começam como nódulo, eles começam como umas calcificações suspeitas na mamografia. E aí, às vezes, é uma lesão tão pequena, que às vezes está dentro de uma célula, que você vai tratar e vai fazer um diagnóstico muito precoce, com chance de cura muito mais alta. Mas mesmo que a gente palpe um nódulo que seja maior, hoje também, com os tratamentos que a gente também tem muito sucesso. Então, não significa que se eu palpar um nódulo na minha mama, eu demorei demais, porque tem vários tipos de tumor. A gente sabe que o câncer de mama, ele é uma doença, assim, multivariada, né? Então, vão ter lesões que vão ser menores, vão crescer devagarzinho, que a mamografia vai ser a principal forma da gente diagnosticar, e tem lesões que vão crescer rápido mesmo. Às vezes a paciente chega e fala assim, eu não tinha nada e eu palpei um nódulo e ele está crescendo. E o tratamento também é variado. Então, para todas essas pacientes, o diagnóstico sendo precoce, independente da forma como, né, a lesão cresceu, vai ter a lesão agressiva que vai crescer rápido? Vai. Vai ter aquela que vai ficar ali um tempão crescendo devagarzinho? Também. Se o diagnóstico for precoce, o tratamento, o resultado no final é muito semelhante. E hoje, realmente, a gente tem uma chance de cura muito maior. Doutora Larissa, você fala sobre a importância da prevenção e também da descoberta rápida desse tipo de tumor. A gente está no Outubro Rosa. Qual que é a importância dessa campanha e o papel da imprensa, dos hospitais, de todo mundo na divulgação? O que é o Outubro Rosa nessa importância? Eu acho que o mais importante do Outubro Rosa já tem alguns anos, né, que a gente tem feito uma campanha que o slogan da campanha é quanto antes melhor, e que todo mundo está junto nessa campanha. Por quê?
É importante a gente fazer um diagnóstico precoce? Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele reduz o tratamento e aumenta a chance de cura. É importante a gente se cuidar e se conhecer o quanto antes melhor. Então, se eu começar hoje, não importa o que eu fiz para trás, importa daqui para frente. O câncer de mama, ele é uma doença multivariada e ele tem várias coisas que a gente não controla, né? Que são os fatores de risco que a gente tem, que é a idade, que é a história familiar, que é a nossa genética, mas existem os fatores que a gente sabe que são mudados, por exemplo, o consumo de álcool, o consumo de tabaco, a atividade física. Então, esses são fatores que nós conseguimos controlar. Então, a gente sabe que ter hábitos de vida saudável, praticar atividade física, isso reduz em 28% o risco da gente ter um câncer. Então, a gente consegue mudar isso na nossa vida. Claro que a gente sabe que as pessoas que têm uma história familiar vão ter um risco um pouquinho maior, então elas vão ter que se cuidar mais. Existem lesões também que às vezes a gente vê na mama por biópsia de nódulo, que são lesões que aumentam o risco, né? Igual a história familiar, é uma coisa que aumenta o risco. Então, assim, a prevenção, ela deve ser diferente. Então, quanto antes a gente começar, melhor vai ser. Então, é por isso que todo ano a gente tem reforçado a importância da gente se cuidar, da gente conhecer, da gente mudar os nossos hábitos de vida, porque isso vai impactar não só no câncer de mama, como em outros tipos de câncer e outros tipos de doença. Importante. E existe, doutora Larissa, uma faixa etária onde esse tipo de câncer é mais incidente ou não? Porque a gente, né, já viu casos de pessoas muito novas, mulheres muito novas, que apresentaram a doença. Existe uma faixa etária e a importância da mamografia, né? Porque a mamografia, ela tem, a partir de determinada idade que a mulher pode fazer. Qual a alternativa à mamografia? O que quem está assistindo a gente, né? As mulheres, os homens que estão nos assistindo e querem fazer, né, o exame, o que a senhora falaria para eles em relação a essa questão da faixa etária e da mamografia? Geralmente, né, a recomendação é que a gente comece a mamografia a partir dos 40 anos na população geral, né, que é o exame de rastreamento. Igual eu falei, a maioria das lesões elas vão aparecer como calcificação, então elas não vão aparecer como nódulo. E o exame que melhor vê isso é a mamografia. Então, a recomendação hoje é que a gente comece a partir dos 40 anos e a gente faz uma vez por ano. A mamografia sendo categoria que a gente chama 1 ou 2, a gente repete anual. Se ela for uma categoria 3, a gente faz um controle de 6 em 6 meses. Né? Se ela for uma categoria 0, isso significa que a gente precisa de um outro exame para complementar. Então, às vezes, a gente vai fazer um ultrassom ou, às vezes, dependendo, uma ressonância. Se for uma categoria 4, para cima, a gente precisa de uma biópsia. Sabe? Mas o mais importante é que a gente faz uma vez por ano a mamografia a partir dos 40 anos e anualmente. Pacientes que têm alto risco, história familiar, ou pacientes que foram mutados, pacientes que por algum motivo fizeram radioterapia da região do tórax, elas vão ter um rastreamento um pouquinho antes. E aí vai depender da história, do risco, a gente vai individualizar. Mas geralmente a gente não faz antes dos 25 anos a mamografia. Aí a gente vai usar exame físico e geralmente ressonância, que vai ter uma acurácia melhor para essa idade. Então assim, mas a população em geral, a partir dos 40 anos, a gente faz a mamografia e no controle ginecológico, né, que as mulheres vão já mais desde novo, também é examinado as mamas. Se por acaso nesse exame notar alguma coisa de diferente, eles encaminham antes. Em relação à amamentação, né? Eu sou mãe recente e eu estava lendo que a amamentação ela ajuda, né, na prevenção. De que forma que ela ajuda? A gente sabe que as pacientes que amamentam, elas vão desenvolver a mama, é como se fosse assim, quando a gente começa o nosso desenvolvimento, na hora que começa o crescimento mamário, a gente vai ter vários desenvolvimentos. E os lóbulos, que são as células lá dentro, elas vão ter várias etapas de formação. E tem vários tipos que eles chamam como se fossem os tipos dos alvéolos, que é onde que produz o leite. O que acontece com isso? As pacientes que chegam e que amamentam, a gente chega até como se fossem umas fases. Vai ter o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. As células vão se desenvolver até nesse estágio, porque é quando o glóbulo cresce, a célula aumenta, produz o leite. Isso vai fazer com que essas células elas fiquem com menos risco de ter um câncer de mama. Por quê? Porque geralmente o tipo 2 e o tipo 3, que são mais associados à proliferação errada celular. Então, quando você
amamenta, você está desenvolvendo essas células um pouquinho mais. E isso vai fazer com que hoje a gente saiba que as pessoas que amamentam por 2 anos têm uma redução até de 10% do risco de ter um câncer de mama. Mas qualquer momento que a pessoa amamente, mesmo que não seja 2 anos, isso já é um fator protetor. Hoje os estudos mostram, né, que é realmente uma proteção, por isso que a gente fala tanto que é importante. Isso também porque vai variar a ação hormonal que vai ter ali, que a gente sabe que alguns tipos de câncer eles estão sujeitos à variação hormonal também, né? Doutora Larissa, para a gente finalizar, deixe o seu recado para quem está em casa nos assistindo e também deixe o seu contato para quem quiser tirar dúvidas ou algum tipo, né, de ajuda. Tá, Joia. O que é mais importante a gente saber? Eu acho que, assim, a gente fala muito do Outubro Rosa, então hoje a gente está lembrando da importância da gente ter informação. É mais importante as pessoas procurarem se informar. E o que é mais, eu acho que talvez traz um alívio para os pacientes é saber que a maioria das vezes aquilo que a gente palpa na mama, 80% de nódulo, de alteração são benignas. Então, assim, descobriu alguma coisa, não preocupa. Vai no mastologista, vai ser avaliado primeiro e sempre lembrar que a maioria das lesões são benignas. E a importância da gente fazer o diagnóstico, da gente se conhecer, da gente lembrar que quanto antes a gente começar, né, a correr atrás mesmo, né, que a gente fala assim, de lutar contra o câncer, é o mais importante. E para os homens, né, às vezes eu acho que a gente fala pouco e toda vez que eu vou em algum lugar e que eu falo que existe câncer, para os homens, eles às vezes assustam. E geralmente, o que o homem vai ver? Alguma nodulação diferente na mama. Então, é aí que tem que preocupar. E nesse quesito, não tem nenhum exame de rastreamento. Vai ser da queixa mesmo, né, de quem notar alguma coisa de diferente. Mas o mais importante lembrar que o Outubro Rosa está aí para a gente se conscientizar da importância do câncer de mama e do rastreamento e da prevenção. Obrigado, viu, doutora Larissa? E a gente deixou aqui também, né, suas redes sociais, mas pode reforçar, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, entrar em contato, meu Instagram é doutoralarissa.aquino. Obrigado, viu, doutora Larissa?